Bom, agora são 13 horas e 27 minutos, 13 e 27. Presta atenção nessa. Proposta de emenda constitucional, a chamada PEC, apresentada no Senado, tem o objetivo de criminalizar críticas a políticos e bajula os membros do STF, atribuindo a eles a competência para julgar, entre aspas, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Presta atenção no que esta PEC propõe, de uma forma resumida. Eu confesso que depois eu vou ler um pouco mais a respeito do conteúdo dessa PEC para que eu possa abordar aqui no programa de uma forma bem mais abrangente. Mas eu acho que uma visão panorâmica, ao menos, relacionada a essa PEC apresentada pelo senador Renan Calheiros, você já vai ter conosco no programa de hoje. Por esta PEC, pode virar crime, por exemplo, hostilizar políticos e autoridades em geral, incluindo os ministros do STF, chamando-os de ladrão, por exemplo. A proposta também cria o crime de intolerância política, com pena de prisão e multa, com o objetivo de intimidar o exercício do direito constitucional de liberdade de expressão. Se for chamado de ladrão, como tem sido frequentemente, o político pode alegar que foi hostilizado e, com isso, obter a prisão do xingador. O autor do projeto, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, essa figura que está aí há mais de 30 anos e que responde a 12 processos no Supremo Tribunal Federal e que não se sabe o porquê não andam, estão assim numa espécie de arquivo morto, é um dos políticos mais denunciados por corrupção e crimes correlatos no âmbito do STF. Não por acaso, grande parte dos 33 senadores que apoiam a iniciativa também foram alvos, como Calheiros, de acusações e operações da Polícia Federal ou denúncias à Justiça, e muitos deles também não podem sair às ruas sem o risco de ouvir reações indignadas de eleitores. Pois bem, até o Álvaro Dias, o senador do Paraná, talvez o fato dele ter assinado essa, entre aspas, PEC, seja uma maneira de retaliar ou de vingança ao povo do Paraná, que preferiu votar no Sérgio Moro, né? E ele encerra a sua participação depois de mais de 2 décadas no Senado. No próximo mês de fevereiro, assinou esta coisa que não se tem uma palavra adequada para definir. Tasso Gereissati, também aqui no estado do Ceará, assinou essa PEC. Mas, meus amigos, o fato é que, a grosso modo, eu vou dizer a você o seguinte, em relação a essa PEC. A PEC pretende brindar os políticos e atribuir ainda mais poderes ao Supremo Tribunal Federal. Porque designa aos ministros do STF a atribuição para julgar os, entre aspas, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Engraçado que essas figuras se autodenominam como os legítimos representantes do Estado Democrático de Direito. Eu nem vou aqui entrar nos nomes das figuras que assinaram essa PEC e, com isso, ela passou a tramitar lá no Senado, porque nesse momento eu creio que pode ser dispensado. Mas vamos lá. Olha, tem muitos que não entendem
por que que o povo está nas portas dos QGs do Exército Brasileiro. Em Brasília, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro. O pessoal não entende. O que que a gente pode esperar do Senado Federal, que é, pela Constituição, o sistema de freio e contrapeso contra o STF? Deveriam ser essas figuras aqui, se não fossem comprometidas com o que há de pior na política do país, que deveriam estar preocupados com os ataques do STF à democracia e ao que eles chamam de Estado Democrático de Direito. O que eles fazem? Exatamente o contrário. Apresentar PECs, projetos de lei, votar projetos para cercear ainda mais as liberdades e para dar ainda, ou tentar dar ainda mais autoridade a um órgão do Poder Judiciário que vem desrespeitando a nossa Constituição, as nossas leis e, consequentemente, o povo brasileiro que está nas ruas neste momento exatamente contra essas atrocidades, esses abusos de autoridade praticados pelo Supremo Tribunal Federal. O que se pode esperar de figuras como esse Renan Calheiros? Como esses 33 elementos aqui do Senado que assinaram essa PEC? É daqui para pior. Assim como não se pode esperar nada de bom do PT e dos seus comparsas, que estão de volta à cena do crime, como disse o vice Geraldo Alckmin há um tempo atrás. Gente que ameaça todas as liberdades religiosa, de expressão, a atividade de imprensa, que é contra o direito de defesa da população, que é contra o direito de propriedade, que é contra o direito de herança, que é contra as Forças Armadas, que é contra os símbolos nacionais, o hino nacional, a bandeira do país. O que é que a gente pode esperar disto aqui? Vocês entenderam por que centenas de milhares de brasileiros há mais de um mês estão nas portas dos QGs do Exército e dizem que não sairão de lá até que as Forças Armadas deem uma resposta, ou positiva ou negativa? É por isso. É porque o lixo, o esgoto em que se transformaram as duas casas que deveriam defender os interesses da população e dos estados brasileiros não funcionam mais. Eles apenas se cumpliciaram com o STF para roubar todas as nossas liberdades e para tentar escravizar o povo brasileiro. Então a realidade é essa. Eu tenho dúvidas de que isso vá ser aprovado. Mas se nós estivéssemos vivendo num país onde os poderes realmente estivessem cada um cumprindo o seu papel, naquilo que se chama na separação dos poderes, certamente esse tipo de PEC nem seria apresentado, porque isso aqui fere, não é, cláusulas pétreas da Constituição, que estão no artigo 5º e seus incisos, que não pode ser mudado por PEC, só se fizer outra Constituição. Mas essa gente não está nem aí para isso. Eles estão achando que podem fazer tudo, e até aqui tem podido. Não sabemos se essa anomalia institucional irá continuar no país e eles continuarão a ter permissão para atacar a Constituição e os direitos e garantias fundamentais da população. Até aqui tem dado certo, nós não sabemos como é que vai ficar depois. Agora, uma coisa eu posso dizer aqui de forma categórica:
que é o que falou o Cláudio Martins há pouco. Se o PT governar esse país a partir do dia 1º de janeiro, pode, meu amigo, quem tiver condição, ir embora. Porque realmente eles vêm para acabar com tudo de uma vez, para fechar, para instalar aqui um modelo tipo China, do seu Xi Jinping. Essa é a realidade, não adianta a gente ficar procurando palavra. Ou então usando de meias palavras para dizer o que está acontecendo na cara de todo mundo, o que todos nós estamos vendo. Como é que você pode ter perspectiva de vida boa se não houver liberdade, que é o que há de mais importante juntamente com a vida no ser humano? Não existe. Pois é, meu amigo, então essa é a realidade. Fiquem de olhos bem atentos, porque nós temos que permanecer vigilantes. Se isso aqui passar, é só para calar a boca dos brasileiros e dar ainda mais poderes para as excelências do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Já é ditadura, já vivemos num estado de exceção. Agora, eles querem legalizar a ditadura, porque sabem que estão cometendo crimes contra a Constituição e as leis do país. E então, se eles conseguirem emplacar isso aqui, será a legalização da ditadura e do estado de exceção.